Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernandes do Aprenda Google Cloud. Esse vídeo, a ideia será criarmos um cluster no Hadoop do zero na plataforma Google GCP. Antes de iniciarmos essa tarefa, se você quer receber atualizações sobre computação em nuvem, Big Data, BigQuery, Machine Learning, Dashboard e outros serviços do Google, não deixe de fazer sua inscrição no canal. É rápido e fácil. Agora vamos lá direto ao ponto. Para iniciar nossa tarefa, vamos dividir em 5 etapas. Vou falar um pouquinho cada passo, como que iremos trabalhar para a criação do cluster. O primeiro ponto será feito a criação do bucket. Para quem não sabe, o bucket é um caminho, um diretório, para armazenamento de objetos globalmente unificados, escalonável e altamente durável para desenvolvedores e para empresas. Ou seja, estaremos criando um espaço dentro da estrutura do Google para que possamos trabalhar esse cara mais futuramente. Segundo ponto, vamos fazer um upload de uma fonte de dados CSV. Essa fonte de dados CSV contém uma listagem. Essa listagem será vários dados de carros por locação, preço, e esses caras serão apresentados depois na estrutura do Hadoop. Então vamos fazer esse upload. Esse arquivo será incluído dentro do Cloud Storage, que é o nosso caminho, nosso serviço do bucket. E o terceiro passo é o passo esperado. Aí sim vamos fazer a criação do cluster no Hadoop através do serviço Google Data Proc. Depois de criar esse serviço de cluster, temos que testá-lo. Então, após a criação, vamos diretamente através da ferramenta Apache Hive. Para quem não sabe o que é o Hive é um data warehouse, um armazém de dados, Então, a partir do Hive, iremos criar uma tabela. Essa tabela iremos apontar para dentro do bucket e faremos algumas consultas para apresentar o dado que contém na estrutura do bucket, para apresentar como que funciona a questão de uma criação de tabela, como que funciona o Hive, seria molhando os pés na estrutura do Hive. É isso aí, vamos dar sequência. Como eu disse, pessoal, então vamos lá. Eu vou apresentar aqui um arquivo que eu deixei já pré-montado para facilitar a nossa vida. Então, o primeiro passo, iremos criar um bucket. O bucket eu vou denominar o nome de Bucket Hive Apresentação. Na sequência, iremos fazer o upload da fonte de dados. Depois, criaremos o nosso cluster. O nome que eu vou aplicar para ele será Cluster Hadoop APR, uma abreviação para ficar um nome menor. O quarto passo, a gente irá acessar o Unix. Faremos uma consulta para ter certeza que a nossa fonte de dados realmente encontra-se dentro da estrutura do bucket, dentro do cloud. Aí sim, vamos para o quinto passo, acessar através do Beeline a nossa estrutura do Hive. Eu vou explicar lá na frente a sintaxe dessa linha de comando. E na sequência iremos criar um database, acesso ao database e criação da tabela. Esses são os passos que iremos percorrer durante esse vídeo. Vamos lá, pessoal. Estou aqui na minha plataforma do Google Cloud. Pode verificar no cabeçalho que é uma conta, aquela conta gratuita de $300 de uso. Para quem não sabe como criar o acesso à plataforma, eu aconselho a ver o vídeo que eu explico passo a passo, todas as etapas, como criar uma conta do zero no Google Cloud Platform. Nesse momento, nosso objetivo será trabalhar com a criação do cluster no Hadoop. Então vamos lá, primeira fase. Iremos aqui do lado esquerdo, esse é o menu que temos dentro do Cloud, todas as ferramentas, todos os atalhos. Esse vídeo eu não vou abordar cada assunto, eu vou direto no que precisa ser feito, ok? Então vamos procurar aqui o local onde fica o nosso bucket. Dentro de Storage, temos aqui Storage Browser. Entrando nessa opção, será a opção a qual iremos fazer a criação do nosso bucket. Então eu crio aqui no mais. Então foi criado o bucket de nome Bucket Hive Apresentação.
Lembrando que eu não estou detalhando a questão de qual a região que está sendo criado, qual é a zona, o foco não é trabalhar nisso, isso é algo mais extenso, para quem não sabe sobre regiões e zonas. Cada criação de bucket você pode criar em locais diferentes, são vários locais no mundo, cada região tem um custo, cada região tem um nível de segurança, então é um outro assunto a ser abordado. Vamos dar continuidade ao nosso objetivo. Nesse momento eu vou fazer o upload do arquivo aqui de nome veículo, é uma fonte de dados do tipo CSV do Excel. Como eu disse, o conteúdo dessa fonte de dados é uma listagem de veículos de locação. Então temos N carros, datas de alocação, preço. Então assim, é uma listagem para que a gente possa fazer um trabalho de pesquisa dentro da estrutura do Hive, acessando esse arquivo dentro do Bucket. Vamos lá. Voltei aqui para o meu bucket, então agora eu vou na parte de agregar o arquivo, upload files, localizo aqui o meu arquivo onde ele está, projeto Hive, seleciono e ok, nesse momento está carregado dentro do bucket o nosso arquivo. Então vamos para o próximo passo, que será a criação do nosso cluster. Vamos lá criar o nosso cluster. Então eu vou vir aqui no menu, procurar a opção Big Data e dentro dessa opção eu vou procurar o serviço de nome Google Dataproc, que é o serviço de Hadoop, o serviço de estruturação de cluster. Então vamos lá, temos Tools, Big Data, Dataproc está aqui. Cluster. Entrou. Ele pede para fazer ativação. No meu caso, como eu já tinha criado um cluster antes, ele não fala de ativação de API. Provavelmente, se você está criando pela primeira vez, ele vai dar uma notificação na tela dizendo que você tem que ativar a API. Então basta dar o OK e seguir o passo. Aqui eu vou trocar o nome. Eu vou colocar o nome do cluster que eu apresentei antes naquele arquivo texto. Então o nosso cluster vai chamar Cluster Hadoop APR. Questão de região e zona não vou modificar, vou deixar esse padrão, não vou mexer em questão dessa estrutura. O Cluster Mode, existe mais de uma forma de trabalhar. Então se eu vou trabalhar com uma máquina só, sem escravo, sem worker, se eu vou ter mais de uma máquina de worker para processar junto, ou tem a terceira opção. Lógico, cada opção que eu escolha tem um custo, tem um tempo. Para esse teste, por ser uma conta grátis, uma conta de pouco valor, não é interessante a gente utilizar uma estrutura muito cara. Então eu vou para o padrão Single Node, que é uma operação que atende à necessidade do teste que precisamos fazer. Porém, caso você precise criar uma estrutura com N clusters, vai ser indiferente. A questão da funcionalidade é igual, ok? Não vou fazer alteração de processador e memória, então vou deixar o padrão básico só para exemplificar e mostrar o resultado. Vamos criar aqui. Geralmente o tempo de criação é de 2 a 3 minutos, ok? Existe a possibilidade também de fazer a criação de um cluster via shell de comando. Imagina que eu tenha que montar algum pipeline, algum processo a qual eu tenha que criar um cluster, fazer algum processamento e na sequência apagar esse cluster. Então, dependendo do projeto, dependendo do que precisa ser processado, é mais interessante você ter uma máquina que vai ser montada e ao mesmo tempo ela vai ser dropada. Nesse caso a gente está fazendo via drop-down, via tela, porém só quero deixar claro que eu posso fazer isso via código. Isso geralmente eu explico bem no curso de Google Cloud, que entra toda a estrutura de BigQuery e também a estrutura da parte do Dataproc. Vamos lá, galera. Vamos lá, a máquina está montada, basta ver que ela está com o ícone verde, ok. A parte de running está em execução, ou seja, está ativa essa máquina. Agora vamos para o passo. Primeiro fazer um teste dentro do Unix, dentro dessa máquina, para verificar se a gente consegue ter acesso ao bucket. Então vamos voltar novamente para o nosso menu. Aqui dentro de Compute, App Engine, a partir do momento que eu montei essa máquina,
dentro do Compute Engine. A partir do momento que eu montei essa máquina, ela já fica disponível dentro das VMs. Porque é uma máquina, porém, por mais que é um cluster Hadoop, não deixa de ser uma máquina. Então tá aqui, ó, Cluster Hadoop APR. Essa é a nossa máquina. Ele mostra a zona. Pode ver que ele criou um IP externo. Caso eu precise do IP interno, existe a possibilidade de fazer a troca e a configuração aqui dentro. Então, para que a gente possa acessar o Shell, temos que vir aqui dentro do SSH, abrir aqui o botãozinho e entrar na opção Open in Browser Window. Nesse momento estamos dentro do Shell, pode ver que é um Shell padrão básico. Se eu escrever comando de Unix pwd, se eu escrever uma questão de um ls, tudo isso é funcional normal. Tanto é que ao escrever o comando pwd, pode ver que a minha home ele está sendo apresentado em cima do nome da minha conta, ou seja, minha conta nesse padrão foi a Aprenda BigQuery, que é a conta que eu já tinha criado, então acabei utilizando para essa apresentação. Primeiro ponto nesse momento, vamos verificar se consta realmente o nosso arquivo a qual foi feito o upload para dentro do nosso bucket. Então, eu já tinha o comando pré-selecionado. Faço uma consulta. GSUtil é um padrão dentro do Google, então assim não basta escrever ls, eu tenho que ter essa estrutura. O caminho que eu estou passando é o meu caminho que eu criei dentro do bucket e o nome da minha fonte de dados que chama-se veículos.csv. Pode ver que ele retornou, ok, show de bola, vamos dar sequência. Eu vou apresentar o conteúdo dentro desse arquivo até para ficar mais claro lá na frente quando fizermos um select na estrutura do Hive e entender o que a gente vai estar consultando, né? Perceba que nesse momento eu fiz uma pesquisa, eu utilizei o comando cat do Unix para mostrar o conteúdo dentro do arquivo. Então assim, esse arquivo tem a primeira coluna, que é uma coluna identificador, sequencial 1, 2, 3, 4, 5. A segunda coluna é uma coluna de data de cadastro. A terceira coluna, o ano do veículo, todos os veículos são novos. Quarta coluna, o nome do veículo. A quinta coluna é um código interno, um código de locação. Qual locadora foi feita? Ah, foi locado pela locadora do Rio de Janeiro. O carro foi locado pela locadora de São Paulo. Status, se está disponível ou não no momento. E qual é o valor da locação. Então, com esses dados, vai ser legal que a gente vai conseguir fazer uma brincadeirinha, fazer um agrupamento, um select, uma pesquisa dentro da estrutura do Apache Hive. Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo é o quê? Vamos falar um pouquinho de Apache Hive. O Apache Hive, como eu tinha dito lá atrás, para quem não conhece, é um data warehouse, um armazenador de dados, um DW. O objetivo do Hive é que a gente possa consultar dados de forma simples, dentro da estrutura do Hadoop, ou seja, através da estrutura SQL, que dentro do Hive chama-se HQL, iremos fazer select, iremos fazer pesquisas com agrupamento, muito parecida com as pesquisas de SQL que consta no Oracle, no Teradata, no SQL Server. Tem algumas mudanças, mas nada impactante. Vamos dar sequência, vamos acessar a questão do Beeline agora, para que a gente possa acessar a estruturação do nosso Hive. Pessoal, para falar um pouquinho de Hive e Beeline, antes de mais nada, para quem não sabe, o Beeline nada mais é que uma forma de acessar o Hive. Vamos dizer assim, é um conector, um driver de acesso, ou seja, através dele a gente vai fazer a entrada dentro da estrutura do Apache Hive e conseguiremos fazer as consultas. Então, existe assim uma sintaxe, uma linha padronizada de como fazer esse acesso. Então, aqui mostrando nessa linha, que eu estou exemplificando aqui, ó, Beeline, -u, JDBC, Hive 2, localhost, 10.000/default é o padrão, -n. Pode ver que na sequência ele tem lá my username, que qual é o nome da minha conta, arroba, qual é o nome da máquina, do meu cluster que eu estaria acessando. Então, se a gente verificar o caso abaixo, que eu já deixei setado, ele apresenta aqui qual é o nome da minha estrutura dentro do home, que eu tinha apresentado dentro do Unix.
é Aprenda BigQuery. E qual é o nome do meu cluster? Seria Cluster Hadoop APR. Então eu vou usar essa linha para que eu possa fazer o acesso ao Hive. Vamos lá? Então aqui eu vou dar um Ctrl C nessa estrutura e vamos fazer um teste dentro da estrutura do Unix. Vamos lá, cadê a telinha do Unix? Estamos aqui agora no Unix. Vou dar aqui um Ctrl V do comando. E ele está nesse momento tentando fazer a conexão. Conectou, então ele mostra lá Hive JDBC versão 2.3.7. Conectou com sucesso. Estou dentro da estrutura da Apache Hive. Agora falando um pouquinho de SQL, antes de sair criando a tabela, eu vou criar uma estrutura, vou criar um database específico, por questão de padronização. Para quem não entende muito de database e construção de tabela, estarei liberando um curso grátis de comandos, estrutura de SQL em cloud no próximo mês. Então acompanhe o canal que logo mais vou postar mais notícias, vou postar esse acesso para que as pessoas possam ter mais conhecimento no dia a dia. Então estou dentro do Hive, ok. Próximo passo seria o que? Vamos criar o meu database. Qual é o nome que eu vou criar? Tá aqui, eu vou dar um... Estou criando meu database com o nome DW e eu dou o comando use. O que faz esse use? Na verdade, eu estou setando, entrando na seção do meu database. Então, a partir do momento que eu já estou dentro do meu DW, poderia ser qualquer outro nome, banco de dados, XYZ, não importa. Agora sim, eu vou criar uma estruturação de tabela para que eu possa acessar os meus dados da fonte de dados CSV. Vamos pegar aqui o nosso arquivo. Nosso script, na verdade, né? Perceba que meu script ele é composto, é uma tabela external, porque ele vai acessar algo externo, que nesse caso, ela chama-se a tabela locação de carros, dentro do DW. Então esse DW é o meu database, locação de carros da tabela. Perceba que eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 colunas. ID carro, data de entrada, ano do carro, nome do carro, código de locação, status e valor da locação. A questão do delimited, o que seria isso? Qual é o padrão da minha fonte de dados de entrada? Minha padronização é um arquivo CSV. Então, quando a gente fala em CSV, o que eu estou dizendo? Que o delimitador, a separação de cada coluna, nesse caso está sendo utilizado por vírgula. Location. Location é o quê? Onde está o arquivo? Essa tabela então vai pegar a estrutura do meu bucket, que está do nome Bucket Hive Apresentação. Então, assim, a partir do momento que eu atualizo uma tabela dentro desse bucket, a cada minuto, a cada dia, a cada mês, automaticamente a minha tabela dentro do Hive já está apontando para aquele bucket. Ou seja, se eu tiver um processo que carregue esses dados diariamente, ao mesmo tempo eu tenho um segundo processo que pega essa tabela e aponte dentro de um relatório, esse relatório eu posso te dizer que vai ser um relatório em real time, um relatório que ele tem vida própria. Então esse é muito interessante trabalhar com cloud por esses motivos. Ao mesmo tempo que eu subo uma fonte de dados, essa fonte de dados já está integrada na tabela, que ao mesmo tempo eu já posso apontar para um dashboard e fazer a apresentação para uma área de negócio, para um cliente, para um fornecedor, ou seja, para qualquer um. Vamos dar sequência agora dentro da estrutura do Hive e fazer alguns comandos básicos só para apresentar o nosso resultado. Vamos lá, próximo passo. No próximo passo eu vou dar um comando de select, só para apresentar que consta realmente valores dentro dessa tabela. Então temos ali, fiz um select, pegando todas as colunas e está aí na tela. Então assim, o que foi feito lá atrás já está sendo apresentado. Ou seja, essa minha tabela ela já capturou os dados que estão dentro do bucket, ou seja, padronizamos. Então, funcionou de primeira. Se eu quiser ver, vamos dizer que eu não tivesse, acabei de acessar esse meu Data Warehouse e eu não tenha como verificar quais são as colunas. Eu só sei o nome da tabela. Eu poderia dar um comando de describe e conseguir verificar realmente a estrutura. Então tá aqui, estrutura da minha tabela. Porque vocês acabaram vendo como que era a estrutura, porque eu usei o Create Table. Caso você entrasse no ambiente e não tivesse acesso, teria que escrever esse comando, describe, com o nome da tabela. Então fica aqui a dica.
É isso, espero que tenham gostado. Está feita a criação de um cluster no Hadoop dentro do cloud, a qual estamos usando do Google Cloud Platform. Espero que tenham gostado e curta esse vídeo e logo mais estaremos postando novidades. Logo estarei postando algo ou estarei trabalhando um pouquinho mais com Dashboard. Espero que você esteja ansioso para receber novos conteúdos. Abraço, fique com Deus, tchau, tchau.